Paz e graça. Essa semana eu assisti um podcast de um canal do Ricardo Ventura. E ele estava falando com uma pessoa, não vou citar nomes aqui, mas para quem sabe entender, um pingo é letra, falando sobre abuso íntimo. E a igreja nada fez podendo fazer. Não quero que surfar na onda, mas eu senti vontade de falar sobre o assunto, aproveitando que eu tô aqui já acostumada com esse refletor, porque depois que eu sair daqui eu vou ficar cega. Ai, Deus, desculpa, o assunto é sério, perdão. Peço desculpas. É um xiste também, né? Eu acho que é um negócio de nervosismo. Ele tá falando sobre o abuso íntimo da filha de uma irmã que mora nos Estados Unidos, supostamente praticado por esposo de uma cantora gospel. O mundo gospel está vivendo, acho que um dos piores momentos da sua existência, né? Está nadando no amassal do pecado e escondendo as coisas. E o que é pior, né? Com pessoas vulneráveis. Infelizmente, isso não é algo incomum no meio evangélico, no meio gospel, nas congregações. E eu gostaria de falar um pouquinho aqui sem roteiro, sem nada sobre isso, porque vou contar para vocês algumas coisas que infelizmente a igreja esconde. Não vamos provocar escândalo, porque a Bíblia fala, ai daquele que provoca o escândalo. Interpretação equivocada, né? Vou contar algumas experiências que eu tive ao decorrer da minha vida, no que se refere a confissões para os pastores, ok? Contar informação número 1, e vai tudo ser referente a abuso íntimo, tá, gente? Eu ainda não tenho experiência de ficar aqui trocando as palavras para o YouTube não tirar o alcance do vídeo, até porque eu também não tenho muito alcance, mas eu gostaria tanto que você prestasse atenção no que eu vou falar agora. Talvez vai de encontro com você. Experiência 1. Há muitos anos atrás, eu devia ter entre 17 e 19 anos, eu fui ministrar a palavra de Deus em Brasília, Lusiânia. Aliás, nem em Brasília, né? Nos arredores, Lusiânia. E acabou o culto, uma senhora veio ter comigo e compartilhou comigo que o esposo dela havia solicitado, né, relações íntimas na porta dos fundos, né? E ela não tinha cedido porque ela falou que achava que isso não era algo natural, não era algo normal, né? E ele acabou pegando ela de maneira não muito agradável, né? Do jeito que ele desejava. E ela chorava desesperadamente comigo, desesperada. E aquilo me chocou porque, assim, eu era nova, né? E alguém confessar essa confissão pesada me deixou tão constrangida que eu não sabia o que dizer para aquela irmã, né? Mas eu sabia que o pastor da igreja ficou do lado do Senhor, esposo dessa senhora. Meus amigos, ficou do lado do Senhor, porque a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido e pagar a devida benevolência. A mulher entrava na congregação e chorava todos os dias. Ninguém sabia porque ela chorava, né? Porque todo mundo ainda sentia, fazia aquele fuxico gospel, aquela fofoca gospel com ela, né? Nossa, essa mulher só vive deprimida, triste, com um marido maravilhoso, não é? Esse marido exemplar, lá sentado no púlpito da igreja, né? Que exemplar, pegando a esposa à força na porta dos fundos, né? E aí a gente não entende. E todos os que sabiam na congregação, em silêncio. Infelizmente, eu passei a fazer parte do silêncio. Porque eu quis? Não, naquela época eu tinha muito mais coragem do que hoje. Eu fui atrás do pastor e aí começou a campanha de difamação. Difamaram não só a mulher, mas começaram a pegar as minhas falhas, porque na época eu era muito nova, né? Era pregadora, mas eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, eu não tinha namorado na época e nem tinha pretendido, porque naquela época era a época que eu queria fazer missão. Então, começaram a levantar, né, verdades ocultas sobre a Quênia. Para quê? Para que eu não falasse, ou se eu falasse, ninguém acreditasse no que a irmã havia contado para mim, no que eu estava tentando fazer. Então, como não era minha congregação também, eu vim de lá assim, irmão, indignada.
Eu vim indignada e ainda tive que ouvir pessoas se dizendo idôneas, né? Falar assim, Kênia, você tem que incentivá-la a perdoar o marido, porque a Bíblia manda perdoar. A Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, né? E aí eu me vejo com pessoas agindo como Satanás agiu com Jesus lá na tentação do deserto. Está escrito que você tem que fazer isso, está escrito que você tem que fazer aquilo. Só que eu não tinha, né, Eu tinha, né, a fúria dentro de mim querendo brigar pela irmã, mas não tinha a bagagem necessária para brigar, porque era eu contra a congregação, que não era que eu pertencia, porque eu moro em Goiânia, e contra o pastor, que agora insinuou coisas ao meu respeito, meu Deus. E quando eu estava retornando para casa, minha própria família que estava comigo, que foi participar comigo, me chamando a atenção que não era da minha conta. Realmente, humanamente falando, assim, não era da minha conta, no sentido de que eu não era participante, nem como vítima, nem como algoz, mas era me dar conta do valor ético, moral e cristão. E eu não pude fazer absolutamente nada por aquela irmã, além de aconselhar-lhe um conselho assim, muito infantil por causa da minha idade. Né? Eu jamais cheguei a cogitar até aquele presente momento que um homem da igreja, do púlpito, presbítero, iria sua esposa pelas portas dos fundos e que todos ainda iriam apoiá-lo. Primeiro, o cara fazer isso. 2, as pessoas apoiarem. E o que é pior? O que é pior, para mim é pior. As irmãs da oração do coque. As irmãs do coque. Algumas eu sei que ingenuamente, irmã, ora, porque é o demônio, ele está possesso, você tem que entender. Mas outras, maléficas. Insinuando que a irmã era frígida, que elas desacreditavam naquela conversa que a irmã havia passado, que aquilo era mentira de uma mulher frustrada, amarga, que vivia chorando naquela congregação, quando o motivo do choro dela era exatamente isso. Mulheres da congregação que olham uma pelas outras com um olhar de ciúmes, de inveja, do que ela nem sabe que a outra está vivendo, porque lá no púlpito o cara é maravilhoso, mas não é bem assim. Não é bem assim. Peço desculpa pela Randa tá rosnando aqui, porque ela tá brigando com a Mel. Então, irmãos, essa foi uma das experiências. A outra experiência se assimila muito com a dessa mãe que teve a filha abusada por o esposo dessa cantora famosa, que devia ter temor de Deus, porque, ao que tudo indica, ela sabe que a pessoa não está mentindo, que o marido não é uma pessoa decente. Até agora é o que nós temos para ver. Mas não vamos nos aprofundar nisso daí, porque supostamente eles dizem que ele é inocente, né? Então a gente não vai entrar no mérito, mas vou contar para você outra experiência. Eu morei em Portugal por algum tempo. Quando eu cheguei ao Brasil, eu fiquei sabendo de uma coisa que me destroçou. Uma pessoa contou para mim que o irmão dela havia sido abusado intimamente pelo marido da mãe. E a mãe, chocadeira, me desculpe aqui as expressões, eu vou tentar ser eufêmica na medida do possível, né? Mas quando se trata de violação íntima de vulnerável, é muito visceral para mim, muito visceral. Como existem mulheres que para mim são desprezíveis, que não protegem seus filhos ou filhas do abusador, de homens que ela botou dentro de casa, e colocou à mercê dos filhos vulneráveis. E já é um erro, segundo erro terrível, não defendeu essa criança quando esse mal entrou dentro de casa e plantou uma semente horrorosa nessa criança. Enfim, vamos à história. Porque senão você vai ver uma Kênia aqui bem sanguínea, bem colérica talvez. E esse irmão contou para mim que o corpo de obreiros da igreja sabia de tudo. Porque esse irmão estava acostumado a ter esse tipo de comportamento, não só com o filho dessa senhora, mas já tinha outros casos na congregação, de meninos que ele abusava. E aí, detalhe, levaram a mãe
o menino, o abusador, e esse irmão que me relatou a história, para uma reunião ministerial de aconselhamento pastoral. Sim, irmãos. O ministério junto com o pastor. E esse irmão relata para mim, hoje ele não é cristão, tá? Ele saiu da igreja, ele tem ódio da igreja por isso. E depois muita gente, aqui abrindo parênteses, entende por que as pessoas têm ódio da igreja. E a igreja não está se preocupando com isso, não. Ela está preocupada mais em ficar batendo em homossexual. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, o que acontece? Esse irmão confessou que até então todos diziam que o menino era mentiroso, que o menino era indisciplinado, que o menino era o demônio na terra, né? Porque ele era mentiroso, estava tentando destruir o ministério de levita do irmão, estragando com a vida da irmã, da mãe dele, que não honrava a mãe dele, porque... Ai, gente, eu tenho vontade de rir para não chorar, né? Que estava estragando o ministério, estragando a família e desprezando os esforços daquela mãe tão dedicada. Só que quando vazou a situação, né, irmãos? Vazou. Não tinha como fugir, porque essa criatura, que eu vou misturar várias coisas, porque se alguém escutar não vai saber identificar, essa criatura chegou a ser apreendida pela polícia, e essa mãe maravilhosa, dedicada, foi atrás de um tenente, coronel, alguém assim, tá? Segundo eles, não sei se é verdade, tá? O fato eu sei que é verdade, não sei se é verdade o que eu vou contar agora sobre as forças de seguranças, né? Foi até esse senhor, que tinha uma patente elevada e podia auxiliar, dizendo que a mãe do garoto abusado, que não era ela ou as outras vítimas, estava dando de cima do marido dela e estava inventando mentira, porque o marido tinha um carro, elas achavam que ele tinha dinheiro e ela queria dinheiro do marido dela. Sim, meus irmãos, a mulher, a esposa do abusador, sabia que ele era um abusador, com histórico de abusador, porque tinha abusado do próprio filho, ela sabia. Ela defendeu ele, falou mal da mãe da vítima que estava contra ele agora e foi atrás de uma pessoa de segurança, de autoridade, para retirar o marido do chilindró com esse argumento chulo de que era mentira da mulher, que a mulher estava dando em cima do marido dela. Alguma semelhança com o que nós estamos vendo no caso aí. Tá? Não sei nesse caso, mas essa mãe, ela era conivente, não é porque ela tinha medo ou porque ela tem traços de codependência, não. Pelo contrário, ela tem traços de narcisista. São eram dois narcisistas juntos. E esse camarada conseguiu retirar esse abusador do chilindró. Tá? E a criança abusada dessa mãe devia ter em torno de uns 7 a 10 anos. A da outra mãe que denunciou e que a mãe narcisista estava difamando para que ninguém acreditasse nela, 14 anos. Então, você sabe que é o quê, né? Então, essa era. Voltando lá para a reunião dos homens de Deus, né? Que de homens de Deus só tem a letra, porque a essência está muito longe. É uma vergonha um pastor e uma pastora saber desse tipo de situação e esconder atrás de sigilo pastoral. Moço, sigilo pastoral, você vai sair rodando e descer rodando pro inferno. Sigilo pastoral não nos dá o direito de acobertar crimes. O ministério ouviu que agora finalmente o menino não era mais aquele menino que queria destruir o ministério levita daquele senhor. Digno, presbítero levita, né? Por sinal, com uma voz espetacular. E aí, o corpo de obreiro decidiu perdoar o irmão, enquanto ele, segundo relatos desse rapaz, que era irmão da vítima, enquanto o abusador chorava de catarrá, o corpo de ministério o perdoou. E a esposa abraçou e falou que ele confessou e quem era ela perante o Senhor para não perdoar aquele santo cristão. Desculpe, irmão, que o cinismo, porque essa expressão minha é cinismo, é indignação, que eu não posso chegar aqui, irmão, e falar as palavras que eu quero falar sobre isso nua e crua, porque senão não vai pegar bem. Ah, é porque eu tenho medo da minha reputação? Não, é porque eu quero que você escute isso daqui, de repente vai te ajudar, sei lá, porque eu tô gravando isso, né? Então, todos perdoaram o irmão. E aí essa pessoa que me relatou disse, Kênia, a vítima estava lá sentada, ninguém ouviu ele, ninguém pediu desculpas para ele por ter chamado ele de mentiroso, porque estava difamando o ministério, porque estava estragando a relação da mãe com o esposo. Todo mundo se perdoaram, se desculparam, o irmão abençoado
continuou louvando lindamente na congregação, exercendo a sua função de homem de Deus, enquanto a vítima, até os dias de hoje, naquilo que eu conheço, está com a vida completamente destruída. Destruída. Porque não teve quem a defendesse e a igreja acobertou, escondeu o abuso, sobre a falácia, o sofisma de que não iria gerar escândalo e que havia perdão, porque pecado confessado é perdão alcançado. Que perdão é esse para um pedo e que não alcançou, que não teve uma misericórdia, que alcançou a vítima? Ninguém abraçou a vítima, ninguém consolou a vítima, ninguém acolheu a vítima, ninguém validou a dor daquela vítima. E todo mundo se dizendo homem de Deus e citando versículos bíblicos de que a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. A única coisa que eu consigo pensar em asco, nojo, é pensar que essas pessoas estão no papel de Satanás com Jesus lá no deserto. Você tá pensando que Deus vai olhar pra você e vai falar assim: parabéns, meu filho, você perdoou um homem mau. É, querido, abre as portas do céu que você vai entrar. Que céu? Eu não conheço. E a vítima? Cadê os pastores que não acolheram a vítima? Cadê os pastores que não levou para uma equipe multidisciplinar especializada em abuso íntimo para tratar psicologicamente dessa pessoa? Que era isso que eles deveriam fazer. Mas fizeram isso? Não. Por que não fizeram? Para não perder o irmão da unção, para não perder dízimo. Porque o escândalo, a cabeça deles vai gerar uma proporção tão grande que vai perder verba, vai perder renda. É com isso que muitas congregações estão preocupadas. Não é com escândalo não, porque a Bíblia não esconde nada. Davi pecou e foi mostrado para todos. Safira e seu esposo vendeu, mentiu e foi morto na presença de todos. Não estou pregando aqui morte para ninguém. Veja, eu estou dizendo a hipocrisia. Eu estou falando aqui da hipocrisia da igreja, onde estão acobertando esses homens diabólicos, narcisistas, psicopatas. Estão escondendo, não é porque estão pensando nas escrituras. Não, estão com medo de você falar assim, ó, aquele irmão X, aquele irmão Y, abusou daquele irmão e daquela irmã, por isso aquela irmã tá chorando na igreja. E ele tá em prova, excluído, como era que fazia quando era criança. Hoje não faz isso mais, não pode. O irmão da unção não pode ficar de prova, o dízimo alto de prova de 3 meses. Não, é mais fácil a gente botar de prova a mulher e perseguir a mulher. É mais fácil uma pessoa que é homoafetiva, se declara homoafetiva, a gente botar ela de prova e nunca deixar ela cantar na igreja, porque ela teve a hombridade de revelar e deixar transparecer quem ela é, enquanto esse senhor, vou falar, você entendeu o que eu quis dizer, né? Esse senhor, levita, presbítero, igual esse senhor, filho de pastor famoso, e supostamente abusou dessa criança, está recebendo o apoio que a mãe e a vítima nunca recebeu da congregação. Muito pelo contrário. Eu escolho, na minha covardia, para não perder a renda gerada nesta congregação, no silêncio pastoral. Filho e filha, você vai esconder no silêncio pastoral. Só não vai esconder de Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus é justiça. A Bíblia fala que misericórdia, que a justiça é a base do trono de Deus. E a misericórdia vai adiante dele. Você pode estar aí se escondendo atrás da covardia do conselho pastoral ou de qualquer coisa que você esteja usando aí como muleta para não relatar a verdade. E a misericórdia de Deus, como vai à frente, você ainda não foi alcançado. Porque a misericórdia de Deus, repito, que vai à frente, impede que você seja agora cobrado das consequências das suas más escolhas, não significa que a justiça dele não vai chegar até você. Ela vai chegar, sim. Ela vai chegar. E eu espero que chegue. Porque a vítima de abuso íntimo, ela foi quebrada. E a idade, dependendo da idade, o jeito que é quebrado, se não tiver um acompanhamento. Que vida digna que esse menino ou menina terá no decorrer de toda a sua vida, existência, que será mais uma existência de sobrevivência do que viver uma vida com abundância. E as escrituras diz, ai daqueles que mexem numa dessas criancinhas. Mas a igreja está escondendo.
conselho pastoral, confissão pastoral. Quer dizer, então, que se alguém vier até mim confessar que vai colocar uma bomba não sei aonde para estourar, coisa, eu não vou confessar porque eu sou pastora e tenho que ficar calada? Moço, fale por si. Fale por si. Onde está a sua ética? Acima da sua ética, onde está o seu temor pelo Altíssimo? Temor pelo Eterno. E a Bíblia fala, dura coisa é cair na mão do Todo-Poderoso. Aonde está o seu... Se você não tem temor por Deus, aonde está o seu ter medo do julgamento de Deus? Também não tem, porque o Deus que você serve, ele não existe. Porque para você esconder atrás da confissão do algoz, não acolher a vítima, ridicularizar a vítima, de acolher a vítima, cadê? Não tem. Porque a vítima, muitas vezes, ela é vulnerável, ela é pobre, ela está à mercê de uma mãe narcisista, que só pensa nela própria, como é o caso dessa, do relato que eu falei. Ou ela está em uma situação vulnerável financeiramente falando, uma situação vulnerável social, que impede ela de correr atrás dos seus direitos, e o algoz ele sabe aonde ele mexe. Ele vai mexer em filhos de mães codependentes e narcisistas, porque sabe que essas criaturas só pensam nelas, não pensam em mais ninguém. Só pensam na felicidade delas, não pensam na felicidade dos filhos. E os pais codependentes e narcisistas também. Porque onde estão os pais dessas crianças que são abusadas e não ficam sabendo dessas coisas? Ou esse abusador vai atrás de crianças vulneráveis, que necessitam de dinheiro, que ele de certa maneira, ele sabe que ele pode comprar ou a criança, ou as leis, ou segurança, para continuar solto em liberdade, para continuar sendo um predador. Você pode acreditar, eu vou colocar na igreja que a gente orou e o irmão deixou de ser pedo. Não, meu filho, se ele não confessou o pecado, se ele não acredita, se ele não confessou, porque ele não acredita que ele está fazendo a coisa errada. E chorar, a gente tem remorso e arrependimento. Chorar de remorso e depois voltar a fazer, nunca se arrependeu? E se ele nunca se arrependeu, como assim? Entende o que eu quero dizer, meus amados? E eu quero deixar aqui meus sentimentos à família da criança que foi abusada. Porque para pais amorosos que se preocupam com seus filhos, que a herança do Senhor, sabe o quanto isso vai demorar para ser curado. Essa ferida que foi aberta no coração e na alma dessa criança deixar de existir. Sabe o quanto o estresse pós-traumático é algo tão doloroso, tão doloroso. Só quem viveu ou conviveu com alguém, amorosamente falando, sabe do que nós estamos falando, da dor de estar passando por um estresse pós-traumático por causa de abuso íntimo. É muito fácil estar do lado de fora e falar e defender igreja e pastores que não são idôneos, que são líderes, sim, são excelentes oradores da letra das Escrituras, mas não são homens de Deus de verdade. Eu não consigo pensar num Elias escondendo abuso de alguém. Ele enfrentou Acabe e Jezabel. Eu não consigo pensar no Eliseu defendendo Geazi. Quando Geazi foi lá, voltou atrás e usou o nome de Eliseu para pegar dinheiro do leproso, ele se tornou leproso. Não vejo nenhum dos apóstolos escondendo. Paulo chamou a atenção publicamente de Pedro. E a igreja hoje acha que não provocar escândalo é sentar em cima do pecado alheio, do dízimo alto? É isso? Essa não é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela é imaculada. Embora nós temos uma alegoria sobre a noiva de Cristo com o profeta Oséias, a igreja de hoje ela está achando, por causa da alegoria, das metáforas utilizadas com o casamento de Oséias e Gomer, que aquela é a noiva ideal, que o Senhor vai perdoar e reperdoar e reperdoar e vai levar para o céu. Aquela noiva é chamada de prostituta, não porque vende só o seu corpo, mas porque vende os seus princípios. E a noiva verdadeira, ela não é prostituta, ela não vende os seus princípios. E aí nós vamos lá para a parábola das 10 virgens. Quando as loucas noivas pediram azeite, as prudentes não venderam esse azeite, não venderam unção, não venderam seus princípios. Não. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde os seus princípios, porque o noivo está chegando. Quando o noivo chegar, que a sua lamparina
tenha azeite. E se não tiver, que você tenha esse azeite com você. E não troque, não venda, não dê a ninguém. É inegociável, certo? E se você gostou do que nós falamos aqui, comenta, compartilha. Quer questionar alguma coisa que sentiu vontade? Faça isso. Eu vou ter um prazer de falar com você.